À tarde, os tratores começaram a derrubar as duas garagens do conjunto que já estavam desocupadas. Todos precisaram sair dos imóveis e tirar os pertences. Desde ontem que Arlinda está assim, acorrentada à própria casa que fica na Avenida Euclides Figueiredo. A atitude desesperada da dona de casa é um protesto contra uma decisão judicial de ordem de despejo. O número de pessoas afetadas por despejos ou remoções forçadas aumentou 70% entre o final de 2022 e julho deste ano. O estudo é da Campanha Nacional Despejo Zero. Começa agora o primeiro episódio da série Bem Viver nas Cidades, Lutas por Direitos e Movimentos Populares Urbanos. Nova parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. Salve pessoal, tudo bem? Neste especial de 3 episódios, vamos discutir os desafios para o exercício do direito à cidade no Brasil e falar sobre suas violações, os impactos do mercado imobiliário e a resistência dos movimentos de moradia. Nesta estreia, o tema vai ser moradia, conflitos fundiários e suas relações com o direito à cidade. No Brasil, os números relacionados a violações do direito à cidade são colossais. Em 2022, segundo a Fundação João Pinheiro, o déficit habitacional do país totalizava mais de 6 milhões e 200 mil domicílios. Já o número de pessoas afetadas por despejos ou remoções forçadas chegou a mais de 1,5 milhão em 2024. Estes dados são da Campanha Nacional Despejo Zero. Entre as famílias afetadas, 334 mil estão ameaçadas de remoção forçada, 42 mil foram despejadas e outras 78 mil vivem com despejo suspenso, ou seja, a situação pode mudar a qualquer momento. A campanha ainda aponta que a maioria dos afetados por despejo são mulheres, se autodeclaram pretos e pardos e 74% ganham até 2 salários mínimos. Além disso, é importante destacar que a pesquisa não considera a população em situação de rua e as pessoas ameaçadas por desastres socioambientais. Ou seja, segundo a campanha Despejo Zero, a quantidade de pessoas afetadas é ainda maior. Para entender o que significa o direito à cidade e explorar as consequências das suas violações, conversamos agora com a Adriana Lima. Ela é do Grupo de Pesquisa Territorialidade, Direito e Insurgência, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Adriana, você podia começar explicando para a gente o que é o direito à cidade e como ele se diferencia do direito à moradia? Esse termo direito à cidade, ele foi pensado inicialmente por um sociólogo francês chamado Henri Lefebvre, na década de 70. Quando ele traz esse termo, ele não está falando de um direito positivado, declarado pelo Estado. Ele está tratando muito mais de um direito que floresce nos processos de luta, de apropriação da vida urbana, em todos os sentidos, do direito ao lazer, da moradia, ao prazer, à festa, e, sobretudo, no direito de pensar uma nova forma de viver, pensar uma nova forma de existir na cidade. Então, quando a gente traz esse direito, ele não é só o direito do aqui e agora, do que está vivendo, mas do que a gente ainda pode construir enquanto outra forma de recriar esse mundo que a gente vive. Quando a gente fala do direito à moradia, claro que a gente não está falando do direito à moradia restrito, de um teto e 4 paredes, né? A gente está falando de uma forma mais ampla, uma forma que tem direito à infraestrutura, ao lazer. Mas, ainda assim, o direito à moradia, ele não se confunde com o direito à cidade, porque quando o Henri Lefebvre vai falar do direito à cidade, ele não está pensando nesses exercícios mais pragmáticos, cotidianos. Ele está pensando na reconstrução de uma ideia de cidade onde não cabe o valor de troca, onde não cabe essa mercantilização, e sim uma cidade onde a gente vai viver
pautada no valor de uso, ou seja, a reconstrução de uma outra forma de viver e de pensar o urbano. Outra questão que é bem interessante é que essa ideia propulsora do direito à cidade, ela é trazida, ela vem para o Brasil e ela vai influenciar uma série de movimentos. E aqui ela vai ser pensado, na década de 80, o Fórum Nacional de Reforma Urbana. Esse Fórum Nacional de Reforma Urbana ele foi muito importante para trazer essa discussão para a mudança da Constituição. Nós estávamos em pleno momento de redefinição da questão democrática no Brasil, em tempo de transição, e o Fórum da Reforma Urbana, ele propõe uma articulação com muitos movimentos, organizações, instituições, universidades, e ele vai fazer uma proposta de uma emenda constitucional que é subscrita por mais de 131 mil pessoas e que vai dar origem ao texto constitucional, que vai vir o capítulo da política urbana. Então, é bem importante como essa ideia que floresce, ela vai influenciar também nessa mudança de conceber, e aí sim, o direito mais positivo, gerando uma nova ordem constitucional. A partir disso, houve o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, que é a Lei Federal 10.257 de 2001, e essa lei federal ela vai trazer para dentro da lei um artigo que vai tratar especificamente do que é o direito à cidade. Ele vai trazer para dentro da legislação o que é o direito à cidade, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento, à infraestrutura, ao transporte, aos serviços públicos, trabalho, lazer, não só para as gerações de hoje, mas para futuras gerações. Então, eu diria que o direito à moradia é um dos componentes do direito à cidade. E, Adriana, a urbanização das cidades brasileiras, elas historicamente vêm sendo controladas pelas forças do mercado. E aí eu queria te perguntar quais são as consequências desse modelo de desenvolvimento e como ele afeta o direito à cidade. Eu sempre sou uma pessoa muito otimista, né? Alguns dizem que eu sou um tanto quanto quixotesca quando faço alguns tipos de leitura. Então, assim, por mais que a gente perceba uma força grande tensionando essa urbanização, eu não vejo a urbanização como algo tão que consegue uma total hegemonia. Então, quando a gente olha para determinadas formas de urbanização, a gente percebe que o mercado é preponderante sim, mas dentro desse espaço, há espaço também para a criação de diversas formas, de diversos outros valores, que eles podem vir no nosso cotidiano, nossa caminhada dentro de uma cidade, a gente percebe a batida das lajes, o processo de solidariedade, do bater de laje nas comunidades periféricas, o bem viver, marcado por respeito e humanidade, as manifestações da religiosidade de matriz africana, da forma como lida com a folha. Se a gente passa dentro da cidade, consegue baixar um pouco de avião e a gente consegue chegar mais próximo, se a gente for se aproximando, a gente vai perceber que existem pequenos bolsões verdes dentro de uma cidade que são terreiros de candomblé. É onde as folhas, é onde as plantas, a outra forma de vida está sendo preservada. Tem uma experiência muito interessante aqui, que é o Sarau das Águas, que é feito por uma comunidade, por um grupo cultural em Cajazeiras, que eles utilizam a cultura, o sarau, justamente para proteger nascente de água. Então, eles fazem esse tipo de manifestação. Então, a gente percebe que a gente vai percorrendo a cidade, a gente vai ver de uma forma muito pulverizada, que a gente tem umas outras formas de urbanização, que elas trazem um conteúdo muito, muito mais humano do que a gente está vivenciando nesse processo. Agora, o outro lado, ele é muito perverso, e ele é devastador. Se a gente vai pensar que em um dado momento, vocês são mais jovens, mas eu sou um pouco mais velha, eu brinquei com o jogo imobiliário, aquele jogo. A gente jogava, a gente comprava casa, né? O Pacaembu, a gente comprava várias outras coisas.
Hoje, se vocês, não sei se vocês acompanham, mas o banco imobiliário que está sendo vendido hoje, ele não compra mais casa. Ele compra Lençóis Maranhenses, ele compra o Pelourinho, ele compra o aeroporto. Então, assim, a forma como a gente vem se apropriando da nossa cidade está indo muito além daquilo que foi antes. Então, o jogo espelha a vida. Então, a gente está se apropriando. Temos recentemente uma emenda condicional que prevê a possibilidade de comprar praias. Então, isso já dá um norte de como não está tendo limite. Condomínios fechados que se apropriam de lagoas, que fecham caminhos de acesso a bens de uso comum. Então, a forma como esse urbanismo ele está se colocando, ele é muito mais potente. E ele é um urbanismo de uma articulação internacional. A gente pode pensar que essas grandes incorporações hoje, elas não são empresas apenas nacionais, elas estão com os seus ativos em bolsa de valores, elas são projetos megas de infraestrutura com grande impacto, concentração de renda, e que tem como, ao outro lado da moeda, grandes pilhagens, despossessões. Se a gente vai perceber como essas questões se dão, a gente pode dizer que é um racismo fundiário, ambiental, territorial e grande impacto nas comunidades tradicionais. Se eu puder trazer um exemplo, não é uma questão urbana, mas a gente acompanha comunidades tradicionais em Antônio Cardoso, aqui uma região próxima de Feira de Santana, na Bahia. E eles estão sofrendo que um processo de urbanização, porque vem dessa ideia, eles estão tendo uma linha de transmissão que passa por cima de 11 comunidades quilombolas. Por que a gente diz que é um racismo fundiário? Porque ela faz um zigue-zague. Ela sai da terra do proprietário, ela sai de uma pista de recreativa, de voo, ela sai de cima de uma granja e ela vai recortando as comunidades quilombolas. Então, isso tem um componente muito grande. Se a gente for pensar para onde está indo essa energia, ela é tirada do Nordeste para ir alimentar São Paulo. A maioria, né? O sudeste do Brasil, e que você tem shopping centers que consomem muito mais do que uma cidade de 100 mil habitantes. Então, a gente percebe assim, como é que é o jogo desses projetos, que são megas projetos, que são projetos que são licenciados com base no interesse público, mas que a gente vai verificando. Outra questão, tecnologias limpas. O Nordeste brasileiro inteiro está sendo implantadas eólicas. As eólicas, que parecem uma tecnologia limpa, ela tem um impacto direto nas comunidades tradicionais e nas comunidades urbanas também, aonde elas estão sendo implantadas. Então, a gente tem toda uma questão do modo de urbanização, como é que está sendo colocado, que vale a pena a gente falar de um autor que se chama Nego Bispo. Ele coloca que isso é um modelo de desenvolvimento e ele propõe trocar, inclusive, essa concepção de desenvolvimento por envolvimento. Pensar outras formas de lidar com essa natureza e com essa forma de lidar com o mundo. Aí o Krenak, ele vai dizer assim, o nosso amanhã não está à venda. Eu acho que isso é um pouco do que vai trazendo a gente para olhar para esses nossos processos de urbanização. Uhum. Adriana, falando ainda sobre esse outro lado aí, né, que você mencionou na sua resposta, o levantamento da campanha Despejo Zero apontou que existem hoje no Brasil mais de 1 milhão de pessoas ameaçadas de despejo, né? Qual que é a dinâmica dessas remoções forçadas? Quem são as pessoas atingidas? Falando de racismo, acho que mais uma vez, né? Então, essa campanha Despejo Zero, ela surge em um contexto de uma pandemia, né? De um país que o presidente escolheu um caminho que a gente terminou, um caminho muito triste para a gente, que a gente terminou com 700 mil óbitos. Isso não é pouca coisa. Claro, né, que era uma pandemia mundial, mas que a gente poderia ter tratado essa questão de uma forma diferente. E dentro desse processo havia uma dimensão que era a recomendação que tinha era ficar em casa e lavar as mãos.
como é que a comunidade periférica que não tem água encanada pode lavar as mãos e como é que essa comunidade periférica que não pode lavar as mãos porque não tem água encanada ainda poderia estar vivendo processos de despejo. Então, como uma reação, houve um movimento que ganhou muito rápido um cunho nacional, que foram vários movimentos sociais envolvidos no Brasil. Eu posso, assim, falar de União Nacional de Moradia, movimento de luta, o MSTB, não só na questão urbana, como também na questão rural, e também de várias organizações. Eu vou citar aqui uma delas, que foi o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que, à época, criou a Rede Nordeste de Monitoramento contra esse despejo, buscando fazer essa incidência, né, no sistema de justiça. Desse processo e dessa organização, nasce uma ação que consegue, assim, eu acho que é uma ação muito simbólica no âmbito judicial, que consegue fazer a suspensão do despejo e coloca o direito à vida, né? Eu acho que é pela primeira vez que os juízes brasileiros eles colocam na balança o direito à vida e em detrimento do direito de propriedade. E esses despejos eles passam a ser suspensos e durante a pandemia e o movimento consegue uma mobilização ampliando esse prazo de suspensão. Hoje, esse prazo ele não está mais suspenso, os despejos vêm acontecendo, mas essa decisão judicial ela fez uma indicação para que qualquer tipo de despejo coletivo ele precise passar por uma mediação de comissões a serem instituídas pelo Tribunal de Justiça. O que a gente percebe é que essas comissões, elas existem, mas ainda muito fragilizada, e a gente tem que pensar também quem compõe o judiciário brasileiro. Então, não dá, assim, no podcast para a gente fazer essa história, mas dá para a gente lembrar que, quando a gente não tinha escolas jurídicas no Brasil, os fazendeiros mandavam seus filhos para Portugal, para eles voltarem juízes e julgar os casos envolvendo os conflitos de terra. A gente tem uma lei de terra de 1850 que diz o seguinte: olha, para ter terra só comprando, e quem não comprar é invasor e vai ter pena de multa e prisão. Então, a gente vê que o movimento de você já começar um processo de libertação e fim da escravatura vai coincidir com o que vai ser denominado de cativeiro da terra. Então, a partir disso, a gente percebe que os filhos dos juízes, há um estudo do Conselho Nacional de Justiça que diz o seguinte, que quem é o juiz brasileiro hoje? O homem branco, sudestino e muitos filhos de juízes, que foram filhos de outros juízes, daqueles que foram para Portugal lá atrás. Então, como é que essas pessoas vão lidar com ocupações de terra? Ela vai lidar não na chave da ocupação legítima, da necessidade, mas na chave da invasão e, portanto, expulsão. Então, a gente tem uma questão que é bastante ideologizada. Temos um livro da professora Sara, quando analisa isso para a questão rural, que se chama Indúbio pro latifúndio. E é isso que quer dizer, né? Na dúvida, vamos sentenciar em prol dos latifundiários. Então, esses despejos, eles, quando entram na justiça, eles tendem a ter uma questão a favor do grande proprietário, do latifúndio improdutivo. Muitas vezes, esses despejos nem chegam na justiça. Hoje, a gente vive um movimento, que não é um movimento, né, um grupo, chamado Invasão Zero, que são um grupo que vai para cima, associado a milícias, fazendo os despejos com arma de fogo, com bastante violenta, com morte no campo. Temos dados isso, e da cidade a gente sabe que muitas questões acontecem também envolvendo a milícia, envolvendo o tráfico de droga, envolvendo policiais. Então, com o aparato, de uma forma formal ou informal do Estado, esses despejos vão acontecendo. E muitos dos despejos eles são praticados pelo próprio Estado. O Estado está envolvido de forma indireta ou direta
na sua omissão ou ação. E quando o Estado ele vai trazendo essa questão, ele não dá nenhum aparato, nem questões mitigadoras. Alguns municípios do Brasil, eles fazem despejos de uma forma direta. Eles usam da supremacia, de uma suposta supremacia do poder público, não entram na justiça e acionam o aparato da polícia e fazem os despejos. Então, a gente não tem nem essa tentativa de exercício da defesa, como deveria acontecer. E aí, essa questão se agrava porque não tem medidas mitigatórias em muitas questões. A nossa legislação, ela determina que um despejo precisa ter uma mediação, uma prevenção, uma alternativa à moradia, precisa ter a presença do conselho tutelar, do conselho do idoso, e como é que a gente vê? Muitas vezes a gente não vê isso. Muitas vezes nem os pertences que são das pessoas, elas conseguem retirar a tempo. Eles são destruídos, eles são queimados, né? Para que as pessoas não voltem a ocupar. Então, assim, a violência é enorme, ela atinge idosos, crianças, e, mais uma vez, os dados também apontam que o número de pessoas despejadas, elas estão muito vinculadas também à questão racial. Então, há um banimento racial em relação a isso, e a gente pode dizer até que é um etnocídio, porque e muitas vezes, quando a gente associa essa forma de agir nos territórios periféricos, a gente percebe quantos jovens negros estão sendo mortos. Ah, mas isso é despejo? Claro, indiretamente sim. Em áreas inseguras, às vezes as próprias famílias, elas saem dos lugares, e aí a gente vê lugares valorizados da cidade, também eles passam a ser alvos de uma violência contra os jovens negros muito grande. Além disso, a gente precisa falar dos refugiados climáticos, que são aqueles que são obrigados a se deslocar em função daquilo que a gente diz catástrofes climáticas, mas que a gente sabe que não é bem catástrofe climática, que todas elas poderiam ser mitigadas se a gente tivesse uma forma mais equitativa de fazer cidade. O exemplo disso aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né, que a gente teve toda uma questão que ganhou uma repercussão muito grande nacional e deixou muita gente sem casa. Uhum. Antes da próxima pergunta da Bianca, eu citou essa obra que você citou, Indúbio pro Latifúndio, é da Sara Cortes, O Discurso Judicial em Conflitos por Terra na Bahia, né? Pode ir, Bianca. E, Adriana, como é que tem sido nos últimos anos a atuação do poder público no sentido de garantir o direito à cidade para a população brasileira? Então, nós temos um momento novo no Brasil, mas assim, extremamente amarrado, cheio de limite. O governo federal ele criou recentemente a Secretaria da Periferia, que é um passo bastante importante, trouxe um volume de recurso maior para intervir nesses territórios, mas intervenções ainda muito tímidas e muito aquém da necessidade gigante do nosso país. Essa questão ela se torna ainda mais tímida quando a gente está falando de grandes obras de infraestrutura. Então, o próprio governo federal traz grandes obras de infraestrutura e que elas trazem junto com elas despejos. Então, é óbvio que é diferente do que foi no governo passado, não podemos dizer que é a mesma coisa, mas é preciso ainda avançar muito em torno dessas medidas mitigatórias e uma rediscussão sobre essa dimensão do modelo de desenvolvimento. O outro lado que eu acho importante a gente estar colocando é que, em muitos lugares, a gente está passando por um processo de revisão dos planos diretores. O plano diretor é uma lei municipal que vai ordenar, né, o uso e ocupação do solo das cidades. E esse momento, o que a gente está percebendo é uma retração.
os planos diretores estão desconstituindo instrumentos importantes conquistados pelos movimentos sociais, que seriam instrumentos importantes de manutenção das pessoas. E aí eu vou trazer aqui o exemplo das zonas especiais de interesse social. Esse instrumento ele foi criado em Recife, em Salvador, na década de 80, e ele tem como objetivo gravar áreas da cidade para moradia. O que aconteceu recentemente no plano de Recife, que foi aprovado, acho que há 2 anos atrás? Eles modificaram esse instrumento, sobretudo em áreas de interesse do capital imobiliário, para ampliar a fronteira do capital imobiliário para poder construir shoppings, poder se construir grandes edifícios em áreas que está ocupada pela população de baixa renda. Se a gente traz isso aqui para Salvador, mesmo sem haver a mudança do plano diretor, vivenciamos recentemente o caso do Tororó, que era uma comunidade localizada numa zona especial de interesse social e que o poder público, argumentando que iria construir uma via, conseguiu uma decisão judicial para retirar essas famílias em uma área que a própria lei diz que é para moradia. E quando isso vai sendo revelado, percebe-se que era uma jogada e que ali era o lugar para a construção de um shopping e que o lugar das famílias seria o lugar de descarga de lixo, de estacionamento desse shopping. Então, a gente vai percebendo um pouco, né, assim, como esse poder público, o poder público ele não é único, a gente vai ter esfera nacional, municipal, do Estado, e ele vai se... Algumas frestas, algumas rasuras a gente consegue fazer, problematizando as conquistas da Constituição, do Estatuto da Cidade, mas a gente percebe que o poder público, assim, do modo geral, ele ainda é muito pautado por questões mesmo relacionadas ao modelo de desenvolvimento associado ao modelo neoliberal e há um avanço do capital imobiliário. Se a gente vai para a área rural, a gente vê um avanço do agronegócio, seja lá através de conflitos de terra, da própria guerra química, da guerra com água. Então, essa questão da articulação campo e cidade e da forma, ninguém foi despejado, talvez, com a arma na cabeça, mas você cortou a água, você cortou a possibilidade de reprodução da vida, gerando uma das maiores favelas hoje do Brasil, localizada em Brasília. Adriana, para finalizar, eu queria te pedir, já me desculpando pela pergunta muito ampla, mas se pudesse resumir, falar para a gente um pouco qual que é o caminho, o que precisa ser feito para ampliar e para garantir o direito à cidade no Brasil. Só isso. Eu diria assim que ocupar e resistir ainda é uma das formas da gente seguir, porque eu acho que é ocupando e resistindo que se cria as rasuras, né, no Estado, e que se pressiona o Estado para pensar diferente. Mas se a gente for lá no fundo mesmo, eu ia dizer que a gente precisa refundar o Brasil. E isso não é uma metáfora. O Brasil ele foi fundado com base no patrimonialismo, racismo, colonialismo, e se a gente não traz essas questões, não abre essa caixa de Pandora para revisitar esses aspectos fundantes, esse modelo fundiário concentrado, calcado no privilégio da branquitude que segregou a população brasileira, principalmente a população pobre, negra, a gente não consegue pensar uma outra questão. Eu penso que espaços como esse é muito importante porque vocês rompem com a ética do silêncio. Eu acho que isso é um caminho, né, para a gente estar aqui podendo estar expondo essas fissuras. As notificações foram entregues por oficiais de justiça do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, junto com a Defesa Civil de Jaboatão e com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Ao todo, 106 imóveis, entre casas e comércios, construídos até 12 metros de distância dos prédios que já estavam condenados à demolição, foram notificados.
Ilustração clássica de como direito à cidade e direito à moradia não são sinônimos é a história do conjunto habitacional Muribeca, na periferia de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Esse conjunto de 70 prédios, que tem mais de 2.000 apartamentos, foi entregue em 1982 à população sem nenhuma infraestrutura por perto. Porém, pouco a pouco, a região foi se desenvolvendo graças aos esforços da população local. Só que a construção tinha muitos problemas estruturais. Ainda em 1986, um dos prédios apresentou rachaduras. Foi interditado e em 1995 acabou demolido. Entre 2005 e 2014, todos os demais 69 edifícios foram interditados. Apesar disso, nem todos os moradores deixaram os imóveis. 10 anos depois, alguns prédios foram derrubados e em 2019 foi iniciada a demolição completa do conjunto. Foi nessa última fase, de 2015 para cá, que a população da região se organizou para impedir o despejo das casas que foram sendo construídas no entorno do Muribeca e que também estavam sendo ameaçadas de despejo. Assim surgiu o movimento Somos Todos Muribeca. Mas eu acho que o meio ambiente está em cada município. Este é o Marcelo Trindade, diretor executivo do movimento Somos Todos Muribeca. Então não adianta a gente ficar falando de uma coisa muito longe sem prestar atenção nas questões locais. Ele explicou melhor toda essa história pra gente. Marcelo, como você, que é do movimento de moradia, enxerga o significado e a importância do direito à cidade para a população? Eu acredito que o direito à cidade e à população é um direito fundamental, né? Eu acho que não dá para falar de espaço hoje da cidade, né, das regiões metropolitanas, sem falar do direito à cidade. Inclusive, eu acho até que é uma tentativa de não se falar sobre isso, ou deixar isso mais complicado, que a população, de forma em geral, não entendeu o significado do direito à cidade, de saber que existe direitos, né, e existem níveis também. Então, é essencial hoje, não tem como a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala sobre transporte, e tudo isso, os mais atingidos são as pessoas que estão na periferia, né, e que estão ali, geralmente, em grandes comércios, né, próximos de grandes comércios, de grandes cidades, e, geralmente, a periferia, a gente não vê o direito à cidade na periferia, né, a gente vê, aqui em Recife, a gente vê o direito à cidade sendo bem posto em Boa Viagem, a gente vê na Poço da Panela, né, em bairros de população rica, né, porque você vê o asfalto bem feito, a drenagem bem feita, né, os sinais de trânsito funcionando, uma série de ônibus, né, a distribuição de água funcionando melhor. Ali é um exemplo de como é o direito à cidade, né? As moradias organizadas, espaçamento de ruas, né? Já na periferia não existe o direito à cidade. A gente, como população, é que tem que se apegar nessa informação, estudar e sair passando para as pessoas, né, da periferia, qual o significado e qual a importância do direito à cidade. Bem, Marcelo, te pedi então para você contar um pouco a história aí do Conjunto Muribeca no Recife e um pouco da sua organização também, o Somos Todos Muribeca. Sim, o Conjunto Muribeca é uma política habitacional da década de 80, do BNH, onde a ideia inicial é tirar as pessoas dos centros urbanos, da região metropolitana. Então, foi removido pessoas de Caranguejo Tabaiares, do Pina, né, ali da área do Coque, da área de Recife, e foi colocado em Jaboatão, que é uma cidade vizinha. O governo comprou mais de 209 mil metros quadrados e construiu um habitacional lá onde tinha 70 blocos, cada bloco tinha 32 moradores, e aí tinha no total de mais ou menos 2.500 famílias. Como toda a história de periferia, quando a gente chegou lá, não existia água direito, não existia ônibus, só tinha uma escola, não tinha mais nada, assim, sabe? Então, não tinha comércio, a população precisava andar de 5 a 8 quilômetros para poder chegar num centro comercial de Prazeres, para poder comprar as coisas e depois voltar. Isso com criança no colo, né? Isso com gente idosa. Então, depois de um tempo, a própria população começou a fazer comércio, criar a sua forma de sobrevivência dentro da comunidade. Então, Muribeca surgiu nesse contexto, né, da política habitacional
totalmente constrangedora, né? Porque tiravam as pessoas, tiravam da onde elas estavam, que era, elas estavam próximo do trabalho, elas estavam próximo do comércio, elas estavam próximo de um local que dava uma estabilidade para elas ali e colocavam ela mais distante. Então, o Conjunto Muribeca saiu nesse contexto. A nossa instituição, ela surgiu em 2015, quando esses apartamentos, esses blocos, esses prédios, começaram a dar problema, né? Na verdade, desde 2005. Mas em 2015 foi quando surgiu a ideia de acabar com o bairro como um todo, porque era um processo judicial e, como eu tinha falado, aquelas casas que foram construídas ao redor daqueles prédios, como é em todo bairro de periferia, em qualquer bairro de onde tem prédios populares, antigamente, da década de 80 e 90, acontecia isso. As famílias aumentavam, as pessoas começavam a ocupar aquelas áreas, começavam primeiro com os comércios, com garagens, e depois se transformavam em casas. Então, aqueles prédios, para serem demolidos, eles precisavam de um raio de 12 metros. Então, num raio de 12 metros, não ficaria mais nenhuma casa, não ficaria mais nenhuma igreja, não ficaria mais nenhuma escola. Então, o Somos Todos Muribeca surgiu como um movimento a direito à moradia naquele período, e a gente conseguiu fazer com que as casas não fossem demolidas, quem perdeu alguma casa fosse para um habitacional, os comerciantes tentassem de alguma forma se alocar ali na região. Até hoje, alguns comerciantes não conseguiram os seus boxes, né? Então, os moradores de apartamento foram indenizados, não tem mais acesso ao terreno, mas o bairro não foi destruído por conta dessa luta que a gente fez, e ainda existem mais de 1.000 famílias morando naquela região. Certo, Marcelo. E quais os principais problemas que enfrentam os movimentos de moradia em geral no Brasil e especificamente o Muribeca? Eu acho que a gente começou como moradia, hoje a gente faz tudo, né? Hoje a gente tem direito à cidade e a gente aprendeu na prática que o direito à cidade envolve tudo. Então, a instituição da gente hoje, ela dá assistência psicológica, dá assistência alimentar para as pessoas, a gente tem horta, a gente dá curso de informática, então a gente é uma instituição de empoderamento também para as pessoas de periferia. Eu acho que o problema todo da perseguição é porque, como a gente é muito organizado, né, a gente acaba aprendendo a se organizar, e a gente, geralmente, os movimentos sociais, eles trabalham em rede, e a gente começa sem saber de nada, e aí vai se aprofundando, e aí vai estar trabalhando com arquiteto, com engenheiro. Então, isso, para as grandes empresas, para a própria gestão pública, é ruim, né? Por quê? Porque a gestão pública, infelizmente, a noção que a gente tem aqui é como se quisesse as pessoas ainda, que as pessoas não tivessem entendimento da onde elas estão, por que elas estão ali, por que elas sofrem aquilo. Então, todo movimento social, seja direito à moradia, direito à cidade, à saúde, né, ao meio ambiente, ele vai sofrer, porque além dele estar praticando uma ação para a resolução daquele problema, ele também está alertando as pessoas, né? Então, esse alerta, no meu ponto de vista, ele traz muito aperreio para aquele político que está acostumado a lidar com aquela população, que ele chega ali, pinta o meio fio, que ele chega ali, faz uma pista de qualquer forma, que ele chega numa comunidade e tira uma parte da comunidade, mas bota iluminação na outra, então fica uma parte da comunidade, poxa, eu saí daqui, está errado, né? Um direito perdido, e a outra fica batendo palma, porque não esse tipo de educação a gente não encontra nas escolas, né? A gente, geralmente, a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai lendo, a gente vai pesquisando, vai se unindo às outras entidades, vai se unindo a universidades, e vai vendo o contexto das coisas. Então, isso aí, eu acho que é o contexto que a maioria dos políticos não concordam. E aí traz perseguição, traz ameaça, traz uma série de fatores que tem que estar muito forte, assim, no movimento para aquilo continuar, porque não é fácil. Uhum. Marcelo, a gente queria encerrar te pedindo para falar um pouco sobre as conquistas aí do movimento. Você falou mais cedo que o bairro não foi destruído aí pela atuação do Somos Todos Muribeca. Queria te pedir um pouco para explicar um pouco o que na prática isso quer dizer para a população, né, que foi, de certo modo, aí, favorecida, né, que teve essa conquista, na verdade, na prática, e também se você pudesse contar um pouco da dinâmica, agora que você falou um pouco das pressões que vocês sofreram, acho que talvez
além da conquista, falar um pouco, né, de quais as dificuldades que vocês encontraram e tal nesse processo. Uhum. A dificuldade maior que a gente tem, e tem sempre, é a questão financeira, né? Não é fácil. A nossa entidade, a primeira base da gente, eu gosto sempre de falar que a gente procurou os dois polos hoje, são dois polos, né? Que é a direita e a esquerda, no sentido de existir uma polarização, que, na verdade, a gente acredita como entidade ser mais uma forma de manipular as pessoas do que uma própria polarização, que a questão em si, na verdade, é o empoderamento das pessoas de periferia, é o empoderamento das pessoas pretas, pobres e periféricas, sabe? E para o mercado, eles precisam manter essas pessoas naquele nível de mentalidade. Como entidade, foi muito complexo, porque a gente teve que aprender tudo. Quando a gente chegava na prefeitura, quando a gente chegava na Caixa Econômica, quando a gente chegava para entender a problemática na Justiça Federal, sempre diziam assim para a gente: vocês não são engenheiro, vocês não são arquitetos, vocês não são isso, vocês não são aquilo outro. Então, aquilo, de alguma forma, motivou a gente a estudar o que é direito à cidade, por que estão fazendo isso com a gente sozinho não vai conseguir vencer, vamos procurar outras instituições, vamos procurar outras instituições populares. Só que, ao mesmo tempo, a gente procurou todo mundo. A gente fez um dossiê, a gente procurou deputado de direita, procurou vereador de direita, procurou de esquerda, procurou de centro, porque o que a gente queria era que o problema da gente fosse resolvido. No final das contas, muitos viraram as costas para a gente, ficou o pessoal de esquerda trabalhando com a gente até hoje, mostrando os caminhos, mostrando as instituições, mostrando outras entidades. Então, foi um aprendizado para uma população periférica que estava ali vivendo sua vida e que, de repente, teve que ir para a luta, criar uma instituição, né? Trabalhar para se sustentar, porque a entidade ela não sustenta as pessoas que fazem a entidade. Ainda hoje ela não consegue fazer isso. Ensina alguns projetos pontuais. Então, a escassez de dinheiro, informação, educação, porque a gente não encontra esse tipo de educação em escola, não é uma coisa que eu chego ali em uma igreja ou uma escola de periferia e eu vou ter esse tipo de informação, sabe? Antes era mais fácil, na década de 80 e 90, você encontrava isso, né? Você encontrava essa fala de luta, de não desistir, né? De 2000 para cá, eu sempre trabalhei com movimentos sociais, trabalhava em rádio comunitária, então eu senti esse processo, ele meio que definhando. Então, hoje, a gente tem a internet, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma confusão de informações, que aquele que tem dinheiro é que passa a informação e é onde ela chega mais longe. Então, as boas informações que vai fazer você crescer como pessoa, como entidade, você procurar os caminhos que você deve seguir para resolver determinados temas, não é fácil de encontrar. Eu acho até que está pior. Está até pior que antes, porque confunde a cabeça da gente. Então, é isso, assim. As coisas boas é que a gente aprendeu. Eu sempre fui de movimentos sociais, sempre fui de rádio comunitária, mas outras pessoas que estavam comigo não eram. Então, eu consegui trazer mais pessoas para dentro da instituição, para dentro da luta, no sofrimento. Mas é muito importante porque uma andorinha só não faz verão. Então, da mesma forma que eu procurei várias entidades, primeiro eu tive que fazer uma busca local de pessoas que, pelo sofrimento, tentassem compartilhar essa mesma dor e seguir em frente. Então, eu acho que o aprendizado é uma das melhores coisas, assim, ao ponto da gente fazer várias assembleias e ter 500 pessoas, 700 pessoas. A gente ainda hoje, indiferente daquela problemática que existia, hoje existem outras, mas a gente ainda consegue levar a população para escutar a gente, assim. Então, é fantástico. As conquistas de materiais da entidade foi uma sede, a gente conseguiu chamar a atenção de uma instituição chamada Oak Foundation, e essa instituição acreditou e fez uma visita no local e viu a problemática. A gente consegue fazer atendimentos psicológicos, porque a comunidade precisa desses atendimentos, porque houve a demolição dos prédios, essas 2.200 outras famílias deixaram de existir dentro da comunidade, já foi uma queda em 2019. Depois disso, veio a Covid. Aí, depois da Covid, em 2022, veio uma enchente. Então, a gente tem uma demanda enorme de atendimento psicológico, a gente consegue fazer isso, né? A gente faz sopão, a gente atua tanto naquela questão mais básica, né? O empoderamento feminino, né? As mulheres sempre participaram de todas as lutas que a gente fez dentro da comunidade, sempre tinha
uma quantidade absurda de mulheres e de idosos, né? Então, material é a comunidade permanecer no local, eu acho que isso é uma vitória enorme. A gente conseguiu, em 2016, depois de ocupar a Câmara de Vereadores, foi a primeira ocupação da Câmara de Vereadores de Jaboatão, criar uma lei de proteção para aquela área, que é uma lei de ZES 1294/2016, que até hoje a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes não consegue fazer regulação fundiária. E a gente também, nessa lei, conseguiu criar uma poligonal de proteção e também conseguiu criar uma área de ZEPA, que é uma Zona Especial de Proteção Ambiental, que é justamente para os canais, né, e os riachos que a gente tem ali próximo. E é tanto que uma das empresas que ocupou uma das áreas ali próximas, ela não pôde derrubar determinadas árvores que estavam próximas das casas, que foram os próprios moradores, por superexistência, colocou aquelas árvores lá. Então, é pé de manga, é pé de jaca, é pé de coco, é acerola. Então, quando já houve uma modificação da área das grandes empresas, eles tiveram que deixar essas árvores no local, né? Então, a gente tem 2 planos urbanísticos comunitários feitos em conjunto com a comunidade. A gente tem um estudo atual dos aterros da área, né? A gente tem o Plano Municipal de Redução de Risco hoje dentro da comunidade sendo feito pelo governo federal. A gente teve uma visita do governo federal, né? O Guilherme Simões esteve na comunidade depois de tanto apelo e por essa rede gigantesca que a gente tem. Então, hoje a gente está fazendo um plano comunitário de redução de risco, que é um plano do governo federal, porque Jaboatão é a 4ª cidade em nível de risco no Brasil todo. Então, a gente conseguiu, com esse trabalho, trazer luz para toda essa problemática, apesar da gestão municipal continuar fazendo aterro, desviando o canal, derrubando árvores, né? Então, tem várias conquistas, né? A gente monitora a área com drone, a gente coloca essas informações para as pessoas verem na internet e passa para a universidade. Hoje a gente tem o Greenpeace, que é parceiro da gente num projeto específico que é Comunidades pelo Clima. Então, assim, a gente hoje tem uma bicicleta para fazer comunicação na comunidade. O ganho físico, assim, foi enorme. E a comunidade permaneceu, que eu acho que é o maior ganho, né? Tem mais de 1.000 famílias ali ainda hoje, movimentando um pequeno comércio que existe. É uma coisa muito boa, sabe? Perfeito, Marcelo. Bom, Guilherme Simões, que você falou, secretário nacional de periferias do Ministério das Cidades, né? Eu acho que o importante é sempre dar a palavra de esperança para as pessoas, né? Eu acho que o que a gente faz já dá esperança. Bom, deu para perceber que o direito à cidade é mais complexo do que parece. Por isso, vamos continuar a aprofundar a conversa nos próximos episódios, que vão ao ar em fevereiro de 2025. Este foi o primeiro episódio da série Bem Viver nas Cidades, Lutas por Direitos e Movimentos Populares Urbanos, especial do Guilhotina, em parceria com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Para saber mais sobre o trabalho, visite sesi.org.br. Obrigada a você que ouviu até aqui. Se você gostou desta série, compartilhe o link nas suas redes sociais e recomende a quem você sabe que pode se interessar por esse tema. A produção, a apresentação e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Bianca Pio, e pelo Luiz Brasilino. A Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia, fez a edição e o desenho de som. O apoio de produção é de Marília Pinto e Vanessa Pugliese, da SESI.